Falar sobre a temperatura e calor, ok? Dois assuntos necessários, certo? Para começar, né? Dois conceitos básicos para dar início ao que seria a área da calorimetria, né? Que é a área que vai ser responsável para estudar, basicamente, calor, né? Daí a gente vai calorimetria, certo? Bem, começando a ver então a diferença de temperatura e calor, que são dois conceitos recorrentes bastante no Enem, certo? E dois conceitos que confundem bastante, tá? Pois, né, tem a questão de nós usarmos sempre como se fosse os dois sendo quase que o mesmo significado, até mesmo sinônimos, certo? Mas bem, pessoal, temperatura, tá? É uma forma de eu medir o que seria o grau de agitação de um conjunto de moléculas que vão formar, né, um corpo, um sistema, certo? Então vamos pensar um recipiente que tem algum líquido, pode ser água mesmo, certo? E dentro desse recipiente, em alguma região desse recipiente, certo? Só fazer melhor aqui esse círculo. Eu tenho um conjunto de N partículas ou N moléculas que estão, né, em algum tipo de movimento. Estão oscilando, estão sofrendo translação, certo? Então, essas partículas, elas podem estar oscilando de forma transversal, longitudinal, transladando de um lado para o outro, dependendo do estado físico da substância, né? E o que ocorre? Como a gente trabalha com uma quantidade imensurável de partículas quando se trata de algum corpo macroscópico, né? Bem, para essa agitação, para todo esse movimento, a gente dá um conceito que é o chamado de energia interna, tá? Que a gente verá melhor quando se trabalhar os gases ideais, né? Então, energia interna, certo? Que a gente usa geralmente a letra U, onde essa energia interna, certo? Ela tem uma relação direta com o que seria a temperatura, né? Então, o que acontece? A energia interna vai, de certa forma, medir a energia que está contida naquele sistema, tá? Para casos de conservação de energia, porém a temperatura é o que nós utilizaremos, certo? Para medir o grau dessa energia interna para um certo sistema, né? Então a gente diz que a temperatura ela é o que? Ela é uma forma, é um grau de medição da energia cinética média de oscilação dos constituintes de um sistema. Esse é o dito sobre ela. Ou, entre aspas aqui, para a gente só ter um leve entendimento, a palavra agitação. Tá? Falar em agitação de moléculas, a gente pode pensar em temperatura ou algo que possa relacionar a isso, ok? E bem, essa temperatura, nós temos aqui a escala Celsius utilizada, né? Que daí depois, próximas aulas, teremos uma aula sobre termometria ali, só para ver essa relação de escalas, tá? Desculpa. Que é a chamada escala centígrada, né, ou escala Celsius, que ela vai se basear o quê? Nos estados físicos da água, de 0 a 100 graus, sendo a água no seu estado líquido, né? Daí, acima de 100 graus, a água no estado gasoso e abaixo de 100 graus, a água no estado sólido, que foi utilizado. Claro, isso aqui há condições a ambientes de pressão, ou seja, um ATM, ou condições naturais de pressão, certo? Bem, isso aqui então é a nossa definição de temperatura, né? Vai medir uma agitação. Agora temos que falar também sobre a definição de calor, que é o nome da área que a gente vai seguir aqui, né? Falar de calor, falar de calorimetria, teremos que falar de calor. E depois também, na parte de termometria junto. Tá?
Desculpa. Pois bem, então a ideia de calor, o que vai acontecer, né? Ela vai ocorrer primeiramente por causa de uma lei chamada Lei Zero, tá? Da termodinâmica. A Lei Zero da termodinâmica. O que ela vai dizer, essa Lei Zero? Que todo corpo tende ao equilíbrio térmico, né? Ou todos os corpos tendem ao chamado equilíbrio térmico. O que é a ideia do equilíbrio térmico? A ideia é que todos os corpos irão chegar a uma mesma temperatura, tá? Ou seja, se eu tenho uma mistura, né, que é aquela clássica mistura entre água quente e água fria, por exemplo, tá? Supor aqui, água quente a 5 graus Celsius, água fria a 5 graus Celsius, água quente a 35. Tá? Daí, bem, é feita essa mistura, tendo uma quantidade maior de água, evidente, né? Os dois estão se somando, mas uma temperatura entre um valor e outro, né? Supor aqui 20 graus Celsius, certo? E bem, isso ocorre porque, né? Se a gente pensar aqui, essa quantidade de água, 5 graus Celsius, ela vai ter sua temperatura aumentada, enquanto essa quantidade de água, 35 graus Celsius, terá sua temperatura diminuída, ambos para chegarem aos 20 graus Celsius, que é o que a gente chama, né, a temperatura de equilíbrio. Tá? Essa temperatura de equilíbrio, né, vai ocorrer por causa então dessa lei zero, por causa do equilíbrio térmico. E bem, o calor vai surgir como, né? Onde é que ele surge aqui? Ele é uma espécie, ele é uma energia em transição. Aqui vamos utilizar a letra Q, tá? Para falar de quantidade de calor. E aqui a temperatura, bem, já estamos usando o que é o T, certo? E bem, isso ocorre daí então, né? Esse dito da lei zero da termodinâmica, a necessidade do equilíbrio térmico vai fazer com que entre um corpo de maior temperatura e um de menor temperatura ocorra daí então, né, uma transferência, né, de calor. No caso, sempre do corpo de maior temperatura, né, no caso dos 35, para o corpo de menor temperatura, que no exemplo, no caso, 5 graus Celsius, né, onde esse corpo, perdendo essa quantidade de calor, terá que, neste caso, sua temperatura reduzida, enquanto esse corpo que está com a temperatura menor terá sua temperatura aumentada, absorvendo essa quantidade de calor, né? Só que, claro, evidente que a calor ele não vai fazer apenas mudança na temperatura, né? Ele é uma energia em transição, uma energia térmica, então ele vai estar envolvido com processos térmicos. Um deles, sim, é a mudança de temperatura. Outro deles é a mudança de estado físico, né? Então, quando a gente fala em calor, a gente não vai falar apenas em mudança de temperatura. No caso, um corpo ele pode receber calor, né, e não variar sua temperatura. Por quê? Porque ele vai estar variando o seu estado físico. Tá? Que a gente vai ver daí aqui esses dois exemplos numa questão aqui, ok? Em duas, especificamente. Primeiramente essa aqui, Enem de 2010, né? Em nosso cotidiano, utilizamos as palavras calor e temperatura, certo? De forma diferente de como elas são usadas no meio científico. Na linguagem corrente, calor é identificado como algo quente e temperatura mede a quantidade de calor de um corpo. Esses significados, no entanto, não conseguem explicar diversas situações que podem ser verificadas na prática. E do ponto de vista científico, que situação prática mostra a limitação dos conceitos corriqueiros de calor e temperatura? Bem, pensando no conceito aqui, temperatura como sendo a quantidade de calor de um corpo, né? Vamos pensar assim. Cadê o azul?
aqui para usar ele. Bem, vamos pensar num recipiente, ok? Onde vai ser colocado uma certa quantidade de água, tá? E na base desse recipiente, tá? É colocado algum tipo de fonte de calor, que daí vai ficar fornecendo calor para esse recipiente. Pois bem, essa quantidade de água que aqui está contido, inicialmente, né, colocado bem a temperatura ambiente, terá a sua temperatura, né, aumentada. Né? Primeiro ponto, terá um aumento de sua temperatura. Porém, como a gente viu ali a definição, né, que a 100 graus Celsius a água passa a não estar mais no estado líquido, ela passa a sofrer o que se chama ebulição, né? Bem, é quando a água começa então a ter a sua mudança no estado físico. E nessa situação, o que ocorre? A transferência de calor ainda está sendo, né, feita. Porém, o que ocorre é que a água está recebendo essa energia, mas não está mais variando a sua temperatura. Sua temperatura fica estagnada em 100 graus Celsius. Mas toda essa energia ela está usando para quê? Para variar a sua temperatura. Logo, a gente pode dizer então que o calor, né, quando a gente tem transferência de calor, pode acontecer duas coisas com uma substância. Uma delas é a variação da temperatura, que chamaria de ΔT. Outra situação é a mudança, né, de fase, tá? Que no caso seria sólido para líquido ou para o gasoso, né? Transição entre um desses três, certo? E isso aqui vai envolver, né, para essas duas situações, eu vou ter envolvido transferência de calor. Então, o calor não vai ser unicamente relacionado à temperatura, mas tem também mudança de fase. E lá nos gases a gente verá que não só temperatura, mas também expansão, né? Qualquer coisa que envolva algo relacionado à forma deste corpo, certo? Então, se a gente vê nas alternativas aqui, né, pensando na letra A, a temperatura da água pode ficar constante durante o tempo que estiver fervendo, né? É onde este conceito de temperatura ele entra em divergência, né, com o conceito científico e o corriqueiro. Hoje a gente diz que a temperatura média é a quantidade de calor de um corpo, mas enquanto a água ferve, a temperatura se mantém constante, mas ela continua recebendo calor, né? Logo, a limitação pode ser expressa nessa situação aqui, né? Justamente porque ocorre de eu saber que calor, na verdade, não envolve só mudança de temperatura, mas mudança de fase. E aqui ocorre mudança de fase. Logo, a temperatura se mantém constante, certo? E bem, todas as outras aqui, né, elas não apresentam ali essa limitação, pois todas elas a gente pode muito bem relacionar calor à temperatura, pois não ocorre mudança de fase, apenas a transferência de calor e mudança de temperatura, né? Então fica dentro daquele limite que a gente utiliza na linguagem corrente, né? Naquele significado dentro da linguagem corrente. E bem, essa segunda questão aqui diz: é comum nos referirmos a dias quentes como dias de calor. E muitas vezes ouvimos expressões como hoje está calor ou hoje o calor está muito forte, quando a temperatura ambiente está alta. E no contexto científico, é correto afirmar que o significado de calor usado nessas expressões, né? Que ele está perguntando, é correto o significado de calor usado nessas expressões? Pois bem, sabemos que não, tá? Pois o calor, né, na verdade, o que ele está sendo aqui? Ele é nada mais do que uma energia em transição. É a passagem de energia térmica de um corpo de maior temperatura para um de menor temperatura, de acordo com a lei zero da termodinâmica. Tá? Então, então a gente diz que não, pois o calor é energia térmica em trânsito aqui.
Letra C, certo? Calor não é algo contido num corpo, o que o corpo tem é energia interna, né? Temperatura não é algo que sai ou entra, mas é algo que aumenta ou diminui. E calor ele ocorre apenas quando tem, né, transferência de energia. Afinal, o calor é nada mais do que essa energia se transferindo de um corpo para outro. Então ficamos ali com a letra C, né? E lembrando, um corpo de maior temperatura para um de menor temperatura, né? Pelo menos naturalmente. Depois iremos ver situações que não ocorrem bem dessa forma. Certo, pessoal? Bem, espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, possam nos comentários ou mandem para o e-mail abaixo, certo? Desejo a vocês bons estudos e até a próxima.